Israel, Deus preservou essa nação. Para quê? Porque através de Israel iria sair o Messias de Deus. Através de Israel, o Salvador do mundo viria. E quando Jesus veio ao mundo, queridos, todos que andavam em trevas puderam ver a maravilhosa luz de Deus. Jesus veio resgatar todos aqueles que creem no seu nome. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu aprendi com o pastor Rogério que crer na Bíblia é sinônimo, é o mesmo que a expressão andar com. Crer é a mesma coisa do que andar com. Então, crer em Jesus na Bíblia é andar com Jesus. Então, Jesus veio resgatar todos aqueles que creem no seu nome e possibilitou a salvação à humanidade, queridos. Essa é a boa notícia do reino de Deus. Esse é o evangelho que é pregado no Novo Testamento. Esse é o evangelho que o apóstolo Pedro nos apresenta. Então, amados, depois de ter visto por que Pedro faz alusão ao Antigo Testamento, agora eu gostaria de ver com vocês por que Pedro, o apóstolo Pedro, usou basicamente as mesmas palavras naqueles versículos que nós lemos no início para falar com a igreja. Quero convidar você, por favor, por gentileza, a voltar para o texto de Pedro. Por favor. 1 Pedro, capítulo de número 2. Amém? Aqui a gente vai tentar entender, irmãos, por que Pedro, ele usou basicamente as mesmas palavras. Os irmãos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Pedro aqui nesses 2 versículos, ele, de maneira intencional, ele faz um paralelo entre os cristãos ao povo de Israel. Pedro, ao fazer essa alusão, ele está relembrando os seus leitores de mentalidade judaica, que um dia Deus fez uma aliança com o povo de Israel, mas Israel não quis obedecer a Deus. Logo, através de Jesus Cristo, Deus faz uma nova aliança com o homem, e essa aliança foi feita através do sangue de Jesus. Essa é a nova aliança que Deus faz com o homem. E todo aquele que crê, querido, em Jesus, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados, começa a fazer parte do povo de Deus da nova aliança. Ah, queridos, isso é maravilhoso. Pedro, ele diz aqui também nesse trecho, queridos, que além de Deus ter salvado o homem, além de Deus ter incluído o cristão como parte do seu povo, Deus decide conceder à igreja a bênção de ser incluído na sua missão. A igreja, querido, nós fazemos parte da missão de Deus. Tem um teólogo chamado Christopher White que disse certa vez o seguinte: não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus, querido. No entanto, essa bênção que Deus concedeu à igreja, ela envolve 2 aspectos. E o primeiro aspecto que envolve a bênção de Deus concedida à igreja é o privilégio. É o privilégio, queridos. Pedro nos diz que aquele que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, recebe da parte de Deus alguns privilégios. E que privilégios são esses, queridos? Nós podemos ver esse privilégio, alguns privilégios, no verso 9 que nós lemos na parte A do versículo. Vamos ler o que é que Pedro diz? Pedro diz o seguinte: olha, se você é igreja, se você crê em Jesus, vós, porém, sois raça eleita. Esse é o primeiro privilégio. Queridos, o mundo bíblico, principalmente no Antigo Testamento, era dividido em 2 grupos. Que grupos eram esses? Judeus e gentios. Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha, se você crê em Jesus, você não é nem judeu e nem gentio,
mas você faz parte do povo que tiveram os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Vocês fazem parte de uma raça diferente. Queridos, no livro As Crônicas de Nárnia, tem uma personagem lá, que é uma garotinha, ela se chama Gil, e ela conversa com outro garoto chamado Eustáquio. E os dois estão chamando Aslan, que é o grande leão, na obra que representa Jesus. E eles estão pedindo para que Aslan deixasse eles entrar em Nárnia, que é o mundo fantástico que o grande leão criou. Depois disso, eles entram em Nárnia. E a garotinha Gil começa a conversar com o grande leão. E o leão começa a explicar para ela por que ele tinha chamado os dois para irem para Nárnia. Aí a Gil interrompe o leão e fala o seguinte: mas, Aslan, não foi você que nos chamou. Nós que pedimos para que o Senhor nos trouxesse para Nárnia. Aí Aslan, um grande leão, disse o seguinte para ela: vocês não teriam chamado por mim se eu não houvesse chamado por vocês. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus foi quem escolheu a nós através de Cristo. Se nós amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos chama dizendo o seguinte: olha, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você recebe, querido, essa palavra para você? Nós fazemos parte de um povo diferente, de um povo que Deus escolheu em Cristo, querido. Esse é o primeiro privilégio. O segundo privilégio que Pedro diz aqui é o seguinte: olha, vocês são raça eleita e são sacerdócio real. Queridos, o sacerdócio real aqui, Pedro está dizendo que quando alguém se torna um cristão, agora ele não precisa mais de um sumo sacerdote humano para o representar diante de Deus. Porque o sumo sacerdote humano, ele só existia porque o pecado